Então, vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos lá, então. O tema da nossa aula de hoje vai ser a aula 3, tá? Vivendo o planeado, o planejado para agradar a Deus. Na aula passada, nós falamos sobre, na aula 2, nós falamos aí sobre o tema de vida abundante, por que estou aqui, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema 3, que é planeado, né, o planejado para agradar a Deus. A maioria das pessoas já estão com a apostila, quem não tiver tem que pegar aí até sexta-feira a apostila, mas eu creio que dá para os irmãos já acompanhar. Os microfones fechados, qualquer dúvida, pode aí levantar a mão ou pode chamar no áudio aí que eu paro para poder assistir a aula. O que eu quero pedir aos irmãos é um pouquinho de paciência. Eu sei que alguns irmãos aí já são experientes na fé, e nós estamos a tratar de assuntos que talvez você já ouviu, já conhece, e pode parecer desinteressante o assunto, porque talvez é um assunto que você já conhece. Entretanto, porém, contudo, o que eu quero pedir aos irmãos? Primeiro, que mesmo que você já sabe, acompanhe com carinho a aula que vai ser ministrada por dois motivos. Primeiro, para você corrigir algum falso, não vou falar falso, mas alguma incorreção no ensino que você aprendeu, né? É muito importante você ficar atento, porque de repente você aprendeu, mas aprendeu com alguma coisa errada. E é muito perigoso quando você aprende algo errado, porque quando vai vir o certo, você tem dificuldade. Eu sempre falo que é mais difícil corrigir o errado do que ensinar quem não sabe nada. Então, preste atenção, porque você pode ficar atento, de repente, se aprender algo errado e vai corrigir isso agora através da aula. E a segunda importância de você prestar atenção na aula é o que você vai aprender aqui, é o padrão, para que você possa transmitir e comunicar a outros, que eu tenho certeza que você vai ser instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Então, ainda que você saiba, assista com carinho, preste atenção, para que essa aula possa te ajudar em muito. A partir do módulo 3, nós vamos entrar em áreas já mais avançadas para liderança, e você vai, com certeza, ter aulas que talvez você se interesse um pouco mais no assunto. Entretanto, para que você possa atingir o topo, é importante que a base seja bem feita, porque se a base estiver errada, quando você chegar lá em cima, você vai ter problema, tá bom? Então, a pergunta de hoje é: você foi planejado para agradar a Deus, né? Então, na apostila que vocês têm aí, você começa a entender que você foi planejado para agradar a Deus, para adorar ao Senhor, né? E aí nós fazemos a primeira pergunta: o que a maioria das pessoas entendem por adoração? O que é adorar a Deus, né? Quando as pessoas ouvem falar o que é adoração, o que vem na mente de vocês aí, quando vocês ouvem essa palavra? Vamos adorar a Deus. O que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? Vamos adorar a Deus, tem que viver para adorar a Deus. O que vem na mente de vocês? Vou abrir um espaço aí para vocês participarem um pouquinho, 2 ou 3 falarem. Fique à vontade. O que vem na sua mente quando vocês ouvem essa expressão que você foi feito para adorar a Deus? Quem pode falar alguma coisa? Alguém? Hum? Vem gratidão, pastor. Eu acho que quando assim foi feito para adorar, Deus fez nós para nós adorar a Ele. Então acho que a minha mente vem gratidão. Eu sou grata porque Deus me fez Gratidão. para. Podia ter os anjos adorando sempre lá, mas Então, você entende como, quando falar essa palavra adoração, você entende como gratidão. Tá certo, Luciana. Muito obrigado pela participação. Mais alguém quer falar alguma coisa?
Quando você ouve a palavra adoração, o que vem na sua mente? O pessoal do louvor aí, que está aí, o que vem na mente de vocês quando ouve essa palavra adoração? A adoração, ela significa expressar, o expressamento da reverência, do amor e a devoção a Deus, né? É um Uhum. ato de reconhecimento da grandeza, da santidade de Deus, assim como a nossa dependência e gratidão pela bondade e misericórdia dele. Amém. Obrigado pela participação, Davi. Então, tudo isso que vocês falaram é adoração, é agradar a Deus. Mas o que é de fato, pela palavra de Deus, tem uma coisa que Deus ele cobra muito. Não estou falando que vocês falaram errado, não, está certíssimo. Mas vamos pegar uma raiz muito importante, que é entender de fato o que significa essa atitude de agradar a Deus. Mateus capítulo 3,17, se vocês puderem abrir aí, Mateus 3,17, quem puder abrir, abra para mim e leia. Por favor, esqueci a minha Bíblia aqui mais distante. Mas Mateus 3,17, quem tiver aí, leia para mim rapidinho. Mateus 3,17. Eu já abri aqui. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo, ou quem eu me agrado. Aí eu pergunto vocês, o que Jesus fazia de tão importante que agradava a Deus? Porque aí Jesus não tinha nem começado o ministério dele, ele estava começando. Você vê que até então ele não tinha curado ninguém, não tinha pregado para ninguém, não tinha feito milagres. Ele estava iniciando o ministério dele, aí aparece a voz do céu e o próprio Pai diz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus aí, vocês não viram Jesus cantando, louvando, dançando, você não viu nada. Sério, não. Ele estava começando o ministério dele. Ele estava oculto. Apareceu e começa o ministério e vem essa palavra. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou seja, ele tem feito coisa que me agrada. O que vocês acham que Jesus estava fazendo, ou fez, que agradou tanto a Deus ao ponto de Deus falar isso? O que vocês acham aí? Duas participações, e fica à vontade. Ele se propõe para cumprir o propósito do Pai, né? O que ele fez, Lisa? Se Repete. propõe a cumprir o propósito do Pai. Se propôs a cumprir o propósito. Obediência. Obediência. Oh, legal. Muito bom. Muito obrigado pela participação. É isso aí que vocês falaram. Mas vamos sintetizar o que é adorar em Deus. O que é adorar a Deus, então? Então, guarda essa palavra que está na apostila, na página 24, que fala assim: tudo aquilo que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Tudo. Então, adorar a Deus, na verdade, é toda atitude de obediência, toda atitude de renúncia, toda atitude de reverência, toda atitude de dedicação, tudo isso é uma maneira de adorar. Então, muita gente acha que adorar é estar cantando com a mão levantada na frente do altar. Isso é também. Mas Jesus não tinha feito nada disso, mas ele tinha feito coisas assim tremendas, que foi obediência. Tudo o que ele fazia era o que o Pai mandava. Tudo o que ele fazia era aquilo que o Senhor queria. Então, muita gente é bom para cantar, muitas vezes é bom para tocar, é bom para pregar, mas tem uma dificuldade enorme para obedecer à vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que faça. Ele muitas vezes quer fazer o que ele quer fazer, né? Eu quero adorar a Deus da mesma maneira, quando na verdade o Senhor requer de nós a obediência, requer de nós atitudes de renúncia, né? Nem muitas vezes não é nem fazer, mas quando deixar de fazer aquilo que eu quero, já é o motivo de grande adoração. Guarda essa palavra aí para a vida de vocês, tá bom, meus queridos? Continuando, então, satisfazer a Deus é igual a adorar. Então, como eu sei que eu estou adorando a Deus? Quando eu satisfaço a Deus, quando eu expresso a minha maneira de viver que satisfaz ao Senhor. Amém? Então, há três importantes coisas que nós podemos fazer de afirmação, está na apostila aí, que podemos falar um pouquinho. Né? Então, há três importantes afirmações que podemos fazer sobre a adoração, no sentido de derrubar algumas expressões equivocadas. A adoração é muito mais do que música.
A adoração não é apenas o nosso benefício. E a adoração não é a parte da nossa vida, ela é a nossa vida, ela é toda a nossa vida. Nós somos criados para a adoração de Deus. Este é um dos propósitos da vida. Fomos feitos para agradá-lo, né? Fomos feitos para viver de uma maneira que o satisfaça. Então, a partir de então, quando o homem entende isso, o homem então começa a viver uma vida plena da vontade de Deus. Infelizmente, quando o homem pecou, a queda de Adão quebrou isso. O homem que foi criado para adorar a Deus, na sua plenitude, infelizmente, a partir de Adão, o homem passou a direcionar a sua adoração ou seus impulsos para outras direções. Aí que houve o verdadeiro desviar, né? Quando o homem começa a, em vez de agradar a Deus, satisfazer a Deus, ele começa a satisfazer a si próprio, começa a fazer adorações ou satisfações distante da vontade de Deus. E nós vemos que Jesus Cristo, ele veio resgatar a humanidade, ele veio trazer de volta, restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem, né? Então, já falamos sobre esses dois pontos. Então, qualquer atitude que agrada a Deus é adoração, né? Então, já falamos que adoração é mais que música, adoração não é para nós, é a sua vida, né? Então, satisfação é igual a adorar a Deus. Então, vemos aqui, antes do pecado, como é que era? Vamos lá. Antes do pecado, uma vida rica de comunhão com Deus. Depois do pecado, o que aconteceu com o homem? Se escondeu de Deus. Então, antes do pecado, ele quer adorar a Deus na sua plenitude. Mas após o pecado, este homem agora passa a se esconder de Deus quando deveria ter uma vida plena com o Senhor. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é adoração, mas o mais importante é a vida plena de comunhão com Deus. Tá bem? Então, quando o homem rompe esses laços com o Criador, eu falei, o homem direciona a sua adoração para outras direções. Olha aí, ó. Culta a si mesmo, a outras pessoas e a outros deuses. Certo? Vamos abrir a Bíblia aí em João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Capítulo 4, versículo 20 ao 24. Jesus encontra com a samaritana ali num poço, né? Jesus encontra com a samaritana e acontece algo interessante quando ele encontra com essa samaritana. Quem pode ler para mim o 4, 20 ao 24 aí? 4, 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Muito obrigado aí. Então, esse texto que nós vemos aí, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele dá para ela uma aula da verdadeira adoração. E ele usa uma palavra muito forte aí, que é adorar, que é uma palavra grega, que é proskuneo. Essa palavra proskuneo significa prostrar-se aos pés de alguém e beijá-los, ou seja, demonstrando a humildade e a submissão. E essa palavra aparece 7 vezes nesse diálogo. Então, quando o senhor encontra com essa samaritana, ali no poço de um poço ali na Judéia, na Galileia, ele então vai ensinar para essa mulher que ela estava toda errada com a forma de adorar, e ele então começa a ensinar quais são os 3 pontos verdadeiros da adoração. Vamos ver quais são os 3 pontos? Vamos lá. Primeira coisa que Jesus corrige. Jesus corrige a questão do local versus qualquer lugar. Olha o que diz o verso 20 e 21, quando ele fala com ela, olha, chegará o tempo que não é neste lugar, nem naquele lugar, mas os verdadeiros adoradores
me adorarão em espírito e em verdade. Então, muita gente, como aquela mulher, ele estava discutindo com Jesus qual era o verdadeiro lugar para adorar o Senhor, porque houve a divisão das tribos de Israel, e parte de uma tribo, a tribo do sul, adorava lá em Jerusalém, a tribo do norte adorava lá em Samaria, lá no monte em Samaria. E aquela mulher que era samaritana, ela estava discutindo, olha, nossos pais falam que o local correto é adorar aqui no monte em Samaria, mas outros falam que o lugar verdadeiro é lá em Jerusalém, né? E eles ficavam brigando por isso, qual o lugar que era mais sagrado, qual o lugar que era mais santo. Jesus pega e corrige isso e fala, olha, não é nem lá e nem acolá. O verdadeiro adorador, vai chegar um tempo que o verdadeiro adorador me adora em espírito e em verdade. Então, Jesus corrige aí uma situação que acontecia muito no Velho Testamento. Vocês lembram que no Velho Testamento as pessoas tinham que ter um altar, as pessoas tinham que ter um monte, as pessoas tinham que ter um templo para adorar a Deus. Jesus falou, olha, no Novo Testamento, na Nova Aliança, vocês são o templo, vocês são o lugar de adoração. Vamos abrir aí 1 Coríntios 6, 19? Quem pode abrir para mim aí? Coríntios 6, 19. Só para ver o que a Bíblia diz aí. 1 Coríntios 6, 19. E aí? Quem achou? 1 Coríntios 6, 19. Quem pode ler rapidinho? Não vamos perder tempo, não. Vamos lá. Senão eu vou abrir aqui. Será que você... Eu já leio. Vai, pode ir. Pode ler, Davi. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Palavra forte, hein, Davi? Vocês não pertencem a vocês mesmo. Que palavra forte, hein, gente? Crente achando que é dono do seu, da sua vida, né? Eu sou dono do meu corpo, faço o que eu quero, só vou quando eu quero. Será? O que diz a palavra aí? Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Senhor? E a Bíblia fala que Deus destruirá quem destrói o templo dele, ou seja, o seu corpo tem que ser cuidado. Olha que coisa forte. Então, Jesus corrige essa coisa do local sagrado. E isso acontece até hoje. Tem gente que acha que para adorar a Deus tem que ter na igreja. Não. Ele resume a vida dele de adoração no culto de domingo. Se ele vai no culto de domingo, ele vai lá, cumpre a tabela dele, participa do culto de domingo e acabou. Não é isso que o Senhor quer para a gente. Não é isso. O Senhor não quer que você estabeleça um local para isso. Não. A igreja domingo é a consequência da sua vida de adoração. Eu sempre falo, a gente não vai na igreja para receber ou para prestar um culto. Não, é importante isso sim. Mas o mais importante, nós vamos para a igreja dividir o que Deus colocou em nosso coração. Cada um de vós, quando encontrados, um traz salmos, outros traz cânticos, outro traz profecia, outro traz cura. Quer dizer, ali na igreja, quando nós nos juntamos, é um lugar de nós distribuirmos entre nós aquilo que Deus já nos encheu, aquilo que Deus já colocou em nossa vida. Então, nós temos que tirar essa coisa mística de que a igreja é o lugar sagrado da adoração, que o templo é o lugar. Não, a gente vai, é importante ir, mas a minha vida de adoração, ela acontece todo dia em espírito e em verdade. Então, Deus destrói essa coisa do local sagrado e mostra que qualquer lugar é lugar de adoração. Na minha casa, no meu carro, no meu trabalho, comendo, em qualquer lugar que eu estou, é céu para mim. Qualquer lugar que eu estou, é lugar da glória de Deus se manifestar. Você pode dizer amém? Então, Jesus corrige essa situação aí. A segunda coisa que Jesus corrige aí. Religiosidade versus intimidade. Olha o que diz o verso 22 aí. Lê para mim o verso 22. Eu estou deixando vocês ler para vocês participar um pouquinho, tá? Folhear a Bíblia. É didática, tá bom? Verso 22. Lê para mim aí. O mesmo capítulo. Oi, vamos lá? Ninguém? Vou ler aqui. Deixa eu abrir aqui então. 4:22 de João, que nós estamos lendo. Não precisa ter timidez, ficar tímido não, gente. Pode ler aí. Olha o que diz o verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos, né?
porque a salvação vem dos judeus. Então, essa palavra que Jesus usou ali, essa palavra nós que conhecemos, essa palavra conhecer, é uma palavra grega que fala de intimidade. É a mesma palavra que você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 4:1, que diz assim, e conheceu Adão e Eva. Quando fala que conheceu Adão e Eva, fala de intimidade. Então, Jesus está combatendo aí aquele tipo de adoração que é religiosa. O que é adoração religiosa? Ela é aparente, ela é superficial, ela é do lado de fora, mas ela não é íntima. E o Senhor diz que o verdadeiro adorador, aquele que quer o adorar, aquele que quer o agradar, tem que ter intimidade com ele. Então, amados, é muito fácil você perceber quando alguém é íntimo de Deus e quando alguém só tem uma experiência com Deus. É fácil, não é? Você detectar isso. Então, tem gente que, quando ela não tem intimidade com Deus, até o jeito dela orar é um jeito estranho. Ela trata Deus como se Deus fosse aquele ser tal, distante. Então, ela não consegue ter ela não consegue ter, como diz uma palavra, aquela simplicidade na sua comunhão. Ela é muito formal. Quando você vê muita formalidade, porque tem um negócio aí que não está legal. É como um casal, né? Você percebe quando um casal é íntimo e quando um casal só é casado, né? É fácil você perceber, porque a intimidade fala muito, a intimidade se revela, a intimidade se mostra. Então, há pessoas que na igreja é uma benção, adora, canta, chora, saiu dali, parece que a pessoa não conhece a Deus, ela vive uma vida, você fala assim, poxa, parece que essa pessoa é mesmo lá da igreja, é totalmente diferente, porque ele é um religioso, ou seja, quando ela está no ambiente que tem toda aquela atmosfera, que tem todo aquele preparativo, que tem todo aquela roupagem, então ela manifesta toda a sua maneira de ser. Quando ela sai dali, que ela está no seu íntimo, no seu lugar comum, ela revela-se uma pessoa que não tem nada de experiência com Deus. Então, Jesus veio combater isso, ele fala, olha, nós adoramos que conhecemos. Eu não quero que você me adore só por adorar, eu quero que você me conheça. Você me conheça. É aquele texto que aparece lá em Mateus capítulo 25, quando as pessoas chegam e falam, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos em teu nome. O Senhor falou, olha, apartai-vos porque eu nunca vos conheci. Essa mesma palavra que está aqui. Eu nunca tive intimidade com vocês. Eu nunca tive relacionamento com vocês. Aí eu aproveito e abro aqui um pouquinho o microfone e pergunto a vocês, isso acontece hoje ou não? Isso acontece hoje ou não? O que vocês acham? Sim. Isso acontece Acontece sim. né? E como é que a gente corrige isso, gente? Como é que a gente corrige isso? Como é que vocês acham que a gente corrige isso? Tendo intimidade com Deus. Sim, Escutando mais a Deus. tendo intimidade com Deus. Mas e como é que nós criamos essa intimidade com Deus? Orando, Hum, buscando, mais alguém? aproximando mais de Deus, Mais alguém? lendo a palavra. Fecha a porta do seu quarto e ora. Primeiro é no seu secreto, né? Estou vendo aí mãe aí, né? Íntimo. Olha, isso aí, gente. Como é que você... Não tem nem muito o que dizer. Como é que você desenvolve intimidade com uma coisa? Passando tempo com ela. Não há pessoas que você é mais íntimo e outras que você não é íntimo? Sim ou não? E por que uns você é mais íntimo e outro você não é? Porque você não passa tempo com essa pessoa. Eu sempre falo, você só vai conhecer uma pessoa quando você for íntimo, quando você passar tempo, gastar tempo com aquilo. Né? Você tem um carro. Você pega aquele carro e dirige de vez em quando. Você não tem intimidade com aquele veículo. Você vê quando você troca de um carro e pega outro, demora um tempo até você ficar mais à vontade com aquele carro. Por quê? Porque você não tem intimidade, como é que passa a marcha, como é que é a velocidade. Na medida que você vai andando com ele todo dia, aí você pega intimidade, você sabe o que faz. A mesma coisa com um instrumento, a mesma coisa com o lugar que você vai. Então, tudo aquilo que você passa mais tempo com ele, não por uma coisa religiosa, mas porque você quer conhecer, você se torna íntimo. Então, Jesus veio combater isso. Ele mostra que a adoração não depende da religiosidade, mas ele chama para a intimidade. E isso que a gente combate. Quando alguém fala assim, pastor, por que o senhor fala tanto que a gente não é religioso? Porque nós não somos pessoas que vivem com Deus
porque nós precisamos praticar a religião para o servir, não. Nós somos pessoas que andamos por Deus porque o amamos e queremos ter intimidade com Ele, queremos relacionar com Ele. E eu digo a vocês, amados, se você passar tempo com Deus na sua intimidade, no seu quarto, lá na beira da sua cama, lá quietinho no seu canto com Deus, todo dia, você pode ter certeza, meu querido. Quando você estiver na igreja, quando você estiver no meio de todo mundo, essa intimidade que tem em você vai aflorar, vai vir para fora, vai manifestar, vai abençoar quem está do seu lado. O problema é que as pessoas fazem o quê? Elas não têm intimidade com Deus, elas não gastam tempo com Deus, elas chegam no domingo e quer que no domingo, no culto de 2 horas, ela receba a glória, receba a presença de Deus, receba a visitação, seja edificada e saia abençoado no culto de 2 horas. Vai dar certo? O que vocês acham? Vai dar certo, gente? Vai não, pastor. Hã? Vai não. Não vai dar Não certo. dá 2 nada. horas não tem como. Aí alguém fala assim, nossa, pastor, o culto foi frio mesmo, hein? Até você, o cara chega na igreja, um picolé, um sorvete, até a gente derreter ele, fazer ele pegar fogo, o culto acabou. O culto acabou. É por isso que a gente começa o culto ali na comunhão, começa na celebração, depois entra na adoração, né? Depois entra na palavra, para tentar ver se o crente ali, né? E a gente que tem no altar, a gente observa, a gente olha para a igreja assim, o cara está assim passivo, como se não tivesse ali. Como tivesse ali. E por que isso aconteceu? Porque ele não é íntimo. Ele chegou num ambiente que ele não tem intimidade com quem está sendo adorado naquele ambiente. Como é que ele vai sentir a glória de Deus? Como é que ele vai sentir a presença de Deus? Então, eu falo sempre, quando você tem uma vida íntima, você chega na igreja, mas você pensou uma igreja onde os crentes são íntimos de Deus, quando esses crentes se reúnem no lugar para adorar, o que vocês acham que vai acontecer, gente? Desce fogo do céu. Isso é um céu na terra, sim ou não? Isso é um céu na terra. Mas não é isso que acontece. A gente chega na igreja, a gente pega, não estou aqui colocando mais ninguém, estou falando que o que acontece muito no evangelho. Nós pegamos uma igreja fria, pregamos um ministério de louvor que muitas vezes ensaiou muito, mas adorou pouco, buscou pouco. Pegamos obreiros que talvez passam uma semana sem nenhuma intimidade com Deus. Agora você imagina, uma igreja fria com levitas frios, com ministros frios, vai dar o quê? Nada. E a gente quer que essa igreja impacte o mundo e revela para o mundo a glória de Deus. Não vai acontecer. É por isso que nós precisamos gastar tempo na intimidade para a gente viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Continuando, Jesus combateu o terceiro ponto aí, ritualismo e hipocrisia versus espiritualidade e verdade. Vamos ler o versículo 23 e 24? O que diz aí? 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, importa que os que adorem e falou de novo, ó, espírito e verdade. Por que ele bateu nessa palavra 2 vezes verdade? Ele estava combatendo o que aí? A hipocrisia. A hipocrisia, né? O homem que tem uma adoração só hipócrita, só de fora, ela não é verdadeira. Ela não é integral. Às vezes a pessoa só está com o corpo ali, levanta aquele negócio, mas a alma dele, o espírito dele, não está ali. Eu costumo dizer que é culto do corpo presente. Tem a missa de corpo presente, isso chama culto de corpo presente. A pessoa, o corpo dela está ali, ela mexe, ela está ali, mas o espírito dela, a alma dela não está ali, ela está em outro lugar. Ela está em outro ambiente. Vocês nunca viram isso na igreja, não? O que vocês acham? Nunca viram, pastor? Até a gente se facilitar se não estiver conectado ali Dá com o mais hoje com o tal do telemóvel, né? Dá mais hoje com o tal do telemóvel. Você pega no culto ali, tá ligando o telemóvel, tá mexendo ali, não sei o quê, e perde a atenção, porque hoje está difícil concentrar, porque a nossa mente está tão intoxicada com excesso de informação que a gente não dá conta de parar um pouquinho para receber a fonte do lugar só. A gente tem que estar aqui, tá pensando assim, aqui tá negócio aqui, tá mexendo aqui, né? Muito cuidado com esse ativismo, gente. Muito cuidado. Muito cuidado com esse ativismo.
né? Principalmente vocês que trabalham na igreja, na mídia, no louvor, na adoração, é muito importante o que você vai fazer, mas é mais importante o que você é. Mais importante o que você é. Né? A gente está tão preocupado, tem que fazer isso, programou aquilo. Cuidado. Cuidado, porque senão a nossa adoração vira hipocrisia. Jesus confrontou os fariseus. Os fariseus, eles lavavam, eles chegavam na praça assim, com aquele cabelo despenteado, com aquela cara de broa, aquela coisa esquisita, para mostrar para o povo que eles eram santos. Aí o Senhor falou, para com isso, gente. Vai jejuar, passa água no seu cabelo, passa, né, se vista, não precisa de mostrar essa cara de pão, não, vai lá. Para de ser hipócrita, para de hipocrisia, para de ritual. Para de ritual. Seja simples, seja sincero, né? Seja verdadeiro. O Senhor está atrás de gente verdadeira, do seu jeito, do jeito que você é, mas seja verdadeiro. E ele vem combater esse tipo de situação. Não vou ler os textos todos aqui, estão na apostila, mas ele vem combater isso aí tudo que eu falei aqui. Amém? Então, a adoração que você oferece a Deus nos cultos da igreja, na reunião da célula, nos seus momentos sós com Deus, tem sido em espírito e em verdade, ou tem sido um ritual vazio e hipócrita? Você tem expressado a Deus a adoração que está no seu coração através de atitudes externas, ou o seu culto tem sido apenas algo interno? Né? Então, como é que a gente corrige isso, pastor? Como é que a gente corrige esse momento? Dedique-se à adoração. Separe todo dia pelo menos 30 minutos para o momento a sós com Deus. Você precisa ter esse momento a sós com Deus, momento que você dedica-se ao Senhor. A nossa vida cristã se resume em 2 lugares, quarto e sala. O que é isso, pastor, quarto e sala? Vou explicar. O quarto é o momento íntimo com Deus, que você tem o seu secreto com Deus. Amém? Precisa ter o momento de quarto. E você tem que ter o momento de sala. Que é o momento de sala? A sala é quando você sai do quarto e vem para a sala junto com seus irmãos, dividir aquilo que você recebeu de Deus. Você sabe qual o problema que tem na igreja hoje? São os 2 radicais. Tem gente que fica só no quarto. Quarto, hora, intimidade. Mas não tem comunhão com a igreja. Ele é tão santo que ele não pode ter comunhão com o resto da igreja. E tem aquele outro lado, daqueles que só ficam na sala, que divide tudo que tem com todos, mas não tem o momento de quarto. Então a gente tem que dividir isso. Momento de quarto, momento de sala. Momento de receber, momento de dar. Então, a nossa vida de adoração, ela tem que ser uma vida contínua. Né? Não é só no domingo ou só no dia do culto, não. É adoração 24/7. O que é 24/7? 24 horas por 7 dias por semana. Tudo que nós fizermos é para agradar a Deus. Porque quando a gente fala 24/7, quem fala, pastor, então eu viver o dia inteiro orando? Não, irmão, não é isso não, para, você deixa de ser religioso. 24/7 é, durante o seu dia, tudo que você fizer é para agradar o Senhor. Se você, durante o seu dia, que você faz é para agradar ao Senhor, você está vivendo um tempo inteiro de adoração. Amém? Quem pode dizer amém? Amém? Amém. 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 Eu vou então aqui ter esse momento de reflexão com vocês. Vou romper aqui o compartilhamento. Vou ter esse momento de reflexão com vocês agora. Vamos lá, todos que estão aqui na sala. Agora vamos conversar um pouco, então. Lembra que eu falei com vocês que precisa ter um momento de intimidade? Falei com vocês que essa aula parece uma coisa que todo mundo já sabe. Mas quando a gente toca no assunto, vocês vão ver coisa que vocês precisam, né? Ressignificar. Amém? Pastor, como é que eu resolvo essa questão da intimidade com Deus? Pastor, como é que eu faço para ter uma vida com Deus, adorando a Ele? Eu já falei que tudo aquilo que você faz, você agrada a Deus. Vive uma vida de agradar a Deus. Até quando você faz a obra de Deus, você está o adorando. Adorando. Vamos ver aí, se você só para fechar esse versículo aqui, Marcos capítulo 6, 7 aí. Marcos 6, 7. Marcos capítulo 6, 7. Por favor, abra alguém rapidinho. Marcos 6, 7.
É que ninguém abriu? Chamou assim os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, Jesus mandou os discípulos ir pelo caminho, fazendo a sua obra, e esse verso aí que manda eles irem pelo caminho fazer da obra, abra agora João 17:4 aí. João 17:4. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me também, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha para você ver. Ele manda os discípulos ir fazer a obra e ele fala que ele glorificou a Deus através da obra que o Pai lhe deu para fazer. Então, muitas vezes você está lendo a igreja. Por que eu li esses 2 versículos? Se você está na igreja ali, cuidando da igreja, limpando uma coisa ali da igreja, servindo o irmão, eu pergunto aos irmãos, isso também é uma forma de adorar a Deus? É, também é. Tudo que você faz para agradar. Então, muitas vezes, pastor, no canto na frente, eu não sou adorador. Adorador não é só quem pega um microfone e canta hino, não, gente. Adorador é toda pessoa que se dispõe a, com seu corpo, alma e espírito, viver uma vida que satisfaça, que agrada, que sirva ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos falar um pouquinho aqui a importância do seu tempo diário com Deus. Vamos aprender essa palavra? Tempo diário com Deus, que é o TDD. Tempo diário com Deus. É aquele tempinho que você precisa passar. Você escolhe o melhor horário. Tem pessoas que gostam de fazer isso de manhã, tem pessoas que gostam de fazer isso à noite, tem pessoas que fazem do momento durante o dia. Escolha qual é o melhor horário para você, né? Além de você ter essa vida satisfazendo ao Senhor, mas cria pelo menos um hábito de 30 minutinhos todo dia. Você ter um tempo com Deus. E o que você vai fazer nesse tempo com Deus? Você vai tirar um tempo para você ler a palavra de Deus. Você pode pegar um texto, um livro para ler da Bíblia, você pode pegar um assunto para estudar na Bíblia, mas tira um tempo para você ter intimidade com a palavra de Deus. Junto com esse tempo, tira um tempo nesse momento aí que você está com Deus para você confessar os seus pecados. Para você ali abrir o coração, confessar, falar com Deus, abrindo o que está te chateando, o que está incomodando o seu coração. Isso que a gente está falando aqui é coisa que as pessoas fazem com terapeuta e gastam uma fortuna. Sendo que você pode fazer no seu quarto com Deus, que Ele está pronto para te ouvir. Não desmerecendo o trabalho dos terapeutas, psicólogos, mas muita gente, se tivesse esse hábito, não precisava gastar tanto dinheiro com doenças depressivas, porque a Bíblia mostra que nós precisamos abrir o nosso coração e confessar para que sejamos sarados. Depois você tira um tempinho para você louvar e adorar. Coloca lá uma musiquinha, adore a Deus, um hino de adoração, um hino de louvor, canta uma, canta 2 vezes, adora só com aquilo. Depois você tira um tempinho para você agradecer, aprenda a agradecer. Agradece pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela saúde, tudo, porque quem é grato recebe mais. Quem é grato, psicologicamente, é motivado a ter mais. É motivado a ter uma disponibilidade, a ter mais saúde física e emocional. A gratidão faz isso. Amém? Depois tira um momento de súplica, onde você entrega a Deus as suas petições, entrega a Deus os seus pedidos, faz as suas intercessões. Seja sincero. Se você fizer isso, tirar um tempinho para você ler a palavra. Depois, junto com esse tempo, você tem uma oração de confissão, tem um momento de louvor e adoração, tem um momento de ações de graça, um momento de intercessão, um momento de súplica. Eu pergunto a vocês, 30 minutos, vai ser muito ou vai ser pouco? 30 minutos vai ser muito ou vai ser pouco? Vai ser pouco. Vai ser pouco. Sabe o que vai acontecer com vocês? Daqui a pouco vocês vão... 30 minutos não está dando, pastor, estou quase 1 hora. Isso vai ser normal. Normal. Por que gente não consegue falar, pastor, não consigo orar 10 minutos? Você não consegue orar 10 minutos, porque você não tem um programa para poder fazer isso. Eu estou ensinando vocês o beabá. Você tira o seu momento com Deus. Vou te falar como é que eu faço. Se funcionar para vocês, amém. Como é que eu faço?
Eu separo o meu tempo, ali eu começo um tempo ali de entrega. Coloco um louvor de adoração, coloco uma música de louvor, e ali eu entrego, ali eu passo um momento com Deus só adorando. Adoro, canto. Depois que eu faço essa adoração todinha, aí eu pego e medito num trecho da palavra. Eu pego um texto ali, medito nela, ou ouço uma palavra rapidinho de 10 minutos ali que eu possa meditar em alguma coisa, medito naquele trecho da palavra de Deus. Depois, eu tenho um momento de confissão de pecado, onde eu abro meu coração para Deus, falo o que está no meu coração, abro, entrego, coloco minhas coisas diante do Senhor, né? Depois eu tenho um momento de súplica, onde eu apresento a Deus meus pedidos, né? Que eu estou precisando, daquilo que está me incomodando, daquilo que eu necessito do milagre. Depois eu tenho um momento de intercessão, onde eu intercedo pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu gosto, pelas pessoas que precisam, pelo país, pelo mundo, aquelas coisas que me chegam ao meu conhecimento. Eu oro a Deus, eu faço um momento de petição, né? E, no final de tudo isso, eu tenho um momento só de agradecimento, onde eu agradeço por tudo, pela resposta que eu recebi de Deus, Ele vai me responder, por tudo que Ele faz. Irmãos, eu te garanto, e muitas vezes eu não consigo fazer só com 3 minutos, não acaba, mas cedendo um pouco, porque é tão gostoso esse momento, e o melhor, quando você costuma fazer isso diariamente, seu TDD, seu tempo diário com Deus, no dia que você não faz, você fica até incomodado, né? Porque você se acostumou, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, a ter o cimento com Deus. É por isso, alguém fala assim, poxa, pastor, é bom que o senhor tenha essa experiência com Deus, que você é pastor, então o senhor tem sempre uma palavra, você está sempre, sabe muito. Não, não é que eu sei muito, é que eu sempre estou alimentado com uma boa comida. Domingo mesmo aconteceu isso, eu tinha convidado um pregador para estar conosco, e o nosso culto começa às 10h30. E estava dando 11 horas e o rapaz não tinha chegado ainda, né? E eu ligando no telefone, ninguém atendia. Eu não estava preocupado com nada. Ah, mas o senhor não preparou um esboço para o senhor pregar no culto? Não precisava de esboço, gente. Eu passei uma semana alimentando uma palavra. Falei, se ele não vier, eu pego o microfone e vou dividir com os irmãos aquilo que Deus falou comigo essa semana. Pregação, ministração é dividir com os irmãos aquilo que Deus falou contigo, aquilo que está no teu coração. Então, é por isso que eu não fico preocupado com o que eu vou pregar. Porque quem tem alimento, quem está abastecido, quem tem mantimento, sempre está pronto a dar comida a quem precisa. Guarde isso no seu coração. E eu tenho certeza que onde você estiver, você vai ser canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe até aí. Vou terminar a nossa aula aqui. Eu quero abrir aí 5 minutinhos para a gente poder ter aí alguns comentários, alguma dúvida, alguém que quer tirar alguma situação, colocação, quer falar alguma coisa. 5 minutinhos, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não? Entenderam tudo? Tudo tranquilo? Todo mundo aprendeu tudo, não tem dúvida nenhuma? Alô, Martes, Vênus, todo mundo aí? Olha, só agradecer, a aula passou muito rápido. Eu assustei aqui, eu falei, meu Deus, tô achando que o pessoal foi arrebatado, tá todo mundo aí, né? Passou muito rápido, foi muito bom. Até Passou- apertar o microfone. Passou rápido a aula aí, né? Passou. Lembra que eu falei no começo da aula que parece um assunto que todo mundo sabe, mas quando a gente entra nele, a gente descobre que tem muita coisa que a gente aprendeu errado? Quem lembra que eu falei no começo da aula? Eu lembro, Não lembro, pastor. Acontece muito isso. Eu quero fazer esse desafio com vocês. Quero fazer esse desafio com vocês, gente. Começa a praticar isso. Não é por religião, não. Tem crente que fica culpado. Ai, meu Deus, eu não orei hoje a Deus. Nossa, eu não passei... Não, irmão, para de ser religioso. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, para com isso. Eu estou chamando vocês para ter relacionamento com o Senhor. Para você ser íntimo de Deus. Não é por religião. Você tem intimidade. Faça e segue essa regrinha, tá aí. Segue essa regrinha que eu estou colocando para vocês. Você vai ver. Faz isso 21 dias. Eu duvido que depois
você vai querer ficar sem fazer, porque você vai acostumar a isso. E vai ser bênção na sua vida. Às vezes a gente está orando, pastor, e às vezes a pessoa do lado fala, tá bom, amém, irmã, amém. Querendo que a gente para, né? Me fez lembrar de um fato de uma célula lá no Brasil, que o irmão é responsável pela célula, começou a orar, e aí foi falando, abençoa a viagem do irmão, a roda, o pneu, e não sei o que, o freio, e não sei o que, e foi. E todo mundo falando, meu Deus, amém. Isso é muito importante, irmã, colocar, Edna, que isso é questão de sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Tudo que a senhora faz na intimidade, a senhora mostra em público? Eu não. Lógico que não. Tem crente e tem hinos. Louvor tem que tomar muito cuidado, viu, Davi? Você que está aí, a Carol. Tem louvores, gente, que é louvor para quarto. É verdade. Não é louvor para a igreja. O cara tá naquele momento com Deus em intimidade, eu quero pegar no teu braço, eu quero cheirar teu cabelo, eu quero... Aquela coisa da entrega da intimidade. Aí o cara vem para o meio da congregação e ele quer jogar isso para a igreja, de gente que não tem essa intimidade. Vai ser problema. Começa por aí. Então a gente tem que ter muita sabedoria naquilo que a gente faz no quarto, naquilo que a gente faz no público. A mesma coisa é oração. A pessoa que tem muita intimidade com Deus, é muito comum quando você manda ela orar, e ela começa a orar, irmão, para parar é difícil. Por que é parar difícil? Porque ela está tão íntima com Deus de orar, que quando ela começa a orar no público, E a gente tem que ter sabedoria. Principalmente vocês aí que lideram a igreja, né? Vai abrir culto de igreja, né? Quando você vai abrir um culto ali, aquela primeira oração para dar abertura para o culto, não é uma oração longa, onde você vai extravasar a sua adoração, não. É uma oração direcionada. Você está orando para Deus trazer a presença dele ali, para todo o poder do mal, afastar daquele ambiente, para as pessoas que estão ali serem impactadas pela presença de Deus. É oração objetiva, curta, objetiva e focada. Não é oração de quarto. Quem está entendendo? Super entendi, super. Quem está entendendo? Entendido. Então, tem oração de quarto. O cara pega o microfone ali e ele começa: o Senhor abençoe esse culto, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és meu lindo, Tu és meu Deus todo-poderoso. Ai, Senhor, eu te amo, porque Tu és meus amados. Ali não é hora disso, querido. Ali não é hora disso. Isso é coisa lá do seu quarto, da sua intimidade, dentro da sua cama, chora. Tu sabe, Senhor, que eu tenho passado. Isso é coisa lá do quarto. Ali é a hora de você fazer o quê? Focar. Ministrar. Profetizar. É outra coisa. É igual o jejum. O jejum e a santificação. O que o jejum é a santificação? Eu tiro um momento para se consagrar a Deus. Isso é onde? Na minha intimidade. Eu me desnudo para Deus, descabelado, no pó, fico, eu e Deus. Né? Rasgo meu coração para dentro. Aí chega a hora de eu vir para a igreja, para o público. Aí o crente vai para o altar em jejum, naquela cara de pão, cara triste, amarelo de fome, para ministrar para a igreja. Vai dar certo isso? Vai dar certo, moço? Tem irmão que fica em jejum que nem escova os dentes, nem lava a cara, nem nada. Nem escova o dente. Estou em jejum. Ali não é hora disso, é coisa para o seu íntimo, gente. Isso é coisa da sua intimidade. Jejuou, se consagrou, pronto, acabou. Lava o rosto, toma o seu banho, escova o cabelo, lava esse rosto, alimenta bem, e agora vamos para a guerra, vamos para a oração, vamos para a adoração, vamos para a entrega, vamos para profetizar, porque a intimidade já aconteceu. Aí as pessoas agora querem mostrar para o público a intimidade que ele não tem. Aí o que é? Hipocrisia. Ele não tem aquilo com Deus, a intimidade, que agora no público quer mostrar que tem isso. Gente, as pessoas percebem que está forçando a barra. As pessoas percebem que aquilo ali é só teatro. É só teatro. Amém ou não? Amém. Eu estou preparando vocês para... Pastor, Eu estou o senhor preparando é vocês tão para ser claro líder. nas respostas que, olha, Amém. é uma maravilha, é transparente como a água, as Amém. respostas que o senhor Estou dá. preparando vocês para serem Glória líderes de a Deus. excelência. Se líder de excelência, tem que ter sabedoria. Sabedoria. Amém?
Oração em línguas. Oração em línguas é coisa para o seu quarto. Abre o coração, ora em línguas e tal. Na igreja, vai orar em línguas? Ora em silêncio. É você e Deus, oração. A Bíblia fala que oração em línguas edifica a si mesmo, não os outros. Para edificar os outros é profecia. Ora lá em línguas, tal. Remoe ali você com Deus. Pega o microfone, a igreja é cheia de pessoas não crentes, você está lá 10 minutos orando em língua. Vai entender alguma coisa? Nada. Porque oração em língua é para edificar a si mesmo, não edificar os outros. Então, tem que ter sabedoria, gente, com relação a isso. É por isso que tem adorações espontâneas, que é coisa de quarto, coisa de... Por isso que eu falo, quando a gente vai para uma vigília, vamos para uma vigília. Quando nós fizemos aí o nosso revivar, vocês viram aí, né? Aí é diferente, nós vamos para uma vigília, nós estamos buscando avivamento, presença de Deus, é coisa para crente. Aí nós se solta, porque a gente ali está buscando a intimidade com Deus. Por isso que vigília é uma coisa para crente, para nós, para a gente realmente se fortalecer, para extravasar, buscar poder, se entrega mesmo. Não tem ali meio termo, é tudo ou nada com Deus. Agora, no público, com as pessoas que estão ali, muitas vezes até no público da igreja, que tem pessoas que muitas vezes nem conhecem muito a nossa fé, até crentes novos, ali a gente tem que manifestar a ética da sala, né? A ética da sala, porque não dá para você fazer em público aquilo que você faz na intimidade. Isso serve para tudo. Para tudo. Até para a vida espiritual. Então, fica atento a esses detalhes, porque porque senão vira hipocrisia. É o que os fariseus faziam. Eles não tinham intimidade com Deus, lá na frente do povo eles queriam, e cabelo, aí você olhava para aquilo e falava assim, vai lá pedir o cabelo de vocês, lava o rosto, para com essa bobeira, seus hipócritas. Sepulcros caiados, por fora vocês parecem branco, por dentro está podre. Então, eu, como pastor no meio evangélico, vejo muito isso. Os pregadores, pastor, o cara que chega aqui negócio, eu falei, para que essa bobeira toda, meu Deus? Você vê que o cara... Aí eu saio com o cara para jantar, eu saio com o cara para comer alguma coisa e fico vendo as conversas do cara. É a conversa de um carnal. É a conversa de alguém que anda na carne, é a conversa de alguém que não tem nem caráter. É só aparência. Porque a pessoa que tem o fruto do Espírito, a Bíblia fala que quem é de Deus tem o fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, gozo. Você percebe quando alguém tem um fruto do Espírito e quando alguém não tem. É muito fácil definir isso aí. É por isso que eu estou chamando vocês aí para essa intimidade, para essa, né? Então, vai fazer a célula, por exemplo. A célula não é lugar de manifestação da glória de Deus. Não, a célula é lugar de comunhão com a palavra, relacionar com os irmãos, interceder uns pelos outros, né? Trazer alguém de fora para um convívio, para comer junto, para ver a nossa maneira de viver. Célula é feita para isso. Célula é feita para isso. Célula não é lugar de profecia, célula não é lugar de oração em língua estranha, célula não é lugar de manifestação de poder, não. Podemos orar para um enfermo ser curado? Sim. Podemos orar para a pessoa ser abençoada? Sim. Mas lembrando que não é intimidade. Intimidade é coisa no quarto. Ali é lugar de comungar a nossa fé, os nossos dons, a nossa vida com Deus, a nossa maneira de viver em Cristo Jesus. O momento de convívio é o lugar onde os ímpios vão ver não os nossos dons, mas a nossa maneira de viver. Jesus falou assim, quando vocês amardes uns aos outros, o mundo saberão que vocês são meus discípulos. Como é que eu manifesto meu amor com os irmãos? É a maneira como eu me relaciono com meus irmãos, respeitando, honrando, né? Dando o que eu tenho, servindo. Então as pessoas de fora veem aquilo e falam, poxa, eu quero viver nisso aqui, eu quero estar nesse ambiente. Aconteceu isso agora para a gente encerrar nossa aula, aconteceu domingo. Domingo, uma pessoa foi na igreja visitar uns dias atrás, gostou muito da igreja e chamou uma amiga para ir no culto. Só que essa pessoa que convidou morava lá em Passo d'Água e a amiga mora lá em Massamá. Vocês sabem que é do outro lado, dois extremos. O que ela fez para trazer a amiga? Ela saiu de Passo d'Água e foi para Massamá, dormir na casa da amiga, para trazer a amiga no outro dia com o filho, com a criança no colo. Domingo, gente, aquele sol quente. Chega a pessoa na igreja, subindo aquele morrinho da igreja, aquele morro santo, né? Monte Santo ali. Subiu aquele pedacinho ali. Quando chegou na igreja, a mãe com a criança suada daquele jeito, eu me comovi. E a gente, na hora, providenciou um colchão, colocou lá para a criança deitar. Graças a Deus, a igreja estava fresquinha, com ar-condicionado, refrigerou rapidinho a mãe. Quando terminou o culto, ela falou, pastor, agora eu vou embora e tal. Eu falei, não tem coragem dessa mulher com a criança voltada, como ela chegou. Eu falei, a senhora vai para onde? Nós vamos para o Passo d'Água. Não, então fica aí. Fui lá, chamei um Uber para ela, coloquei no carro, né? E desloquei para casa dela. Bicharia. Mas mostrei para essa pessoa que nós estávamos servindo a ela e honrando a fé dela por ter vindo à igreja daquele jeito. Aquela mulher ficou impactada, porque acho que ninguém fez isso por ela, preocupar
com a sua ida para casa para não voltar com sol quente com a criança. O que isso custa para a gente, amados? Quando termina o culto ali, quem tem carro perguntar quem está a pé, quem está longe, quem está sem transporte, o que custa você pegar, gastar uns 5 euros ali de combustível para levar alguém em casa que tá distante? Custa nada, um dia de frio, um dia de chuva. Quer dizer, é ali que a glória de Deus se manifesta. Quando Deus vê uma igreja dessa que serve uns aos outros, que honra uns aos outros, que ama uns aos outros, você pode ter certeza, quando a gente reúne, a presença de Deus se manifesta, porque Deus é justo. Deus manifesta no ambiente onde ele é honrado. E a gente honra a Deus quando nós honramos os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe. Amém.